Meus queridos irmãos, eu quero fazer uma exposição de um texto da Sagrada Escritura que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, que é o encontro de Jesus com a mulher de Cananeia, a mulher cananeia. Capítulo 15 do Evangelho segundo Mateus, a partir do versículo de número 21. Eu quero levar os irmãos a entrar nesse texto, a entrar nessa história e tentar entender os pormenores, os detalhes, e não só apenas na conceituação espiritual, mas também cultural desse texto. E vou ler aqui a partir do versículo de número 21. E eu vou ler com muita calma, com muita tranquilidade, para que os irmãos possam observar a Escritura Sagrada, do que é que o texto está tratando. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Eu quero começar aqui falando um pouquinho do ministério de Jesus e dizer aos irmãos que não há nos evangelhos registro de que Jesus tenha saído da Palestina. Você não tem nos evangelhos nenhum relato de que Jesus tenha saído da Palestina no seu ministério terreno. Toda a sua existência terrena se deu nos limites da Terra Santa. Jesus nasceu em Belém, que é uma cidade que fica na região da Judéia, sul da Palestina, entre 8 e 10 quilômetros de Jerusalém. Mas ele viveu a maior parte da sua vida, 30 anos da sua existência terrena, lá na região norte da Palestina, que é a região da Galileia, especificamente numa cidade chamada Nazaré. E isso foi tão real, tão presente, que na sua crucificação a placa que se coloca no poste, acima da sua cabeça, é Jesus de Nazaré, porque é assim que ele foi conhecido durante os 30 ou 33 anos da sua vida. Quando ele inicia seu ministério, ele inicia com 30 anos de idade. Como é que eu sei? O Evangelho de Lucas, no capítulo 3, nos diz isso. E com a idade dos 30 anos, ele inicia o seu ministério. E ele começa a pregar e falar sobre o reino do céu, sobre o reino de Deus. E começa a fazer curas e milagres, porque era a maneira de autenticar a sua messianidade, de que de fato ele era um enviado de Deus.
E ele começa a jornadear as regiões da Palestina, Galileia, norte da Palestina, Samaria, centro da Palestina, e o sul, que é a Judéia, vindo a ser crucificado na cidade de Jerusalém, que por sinal significa cidade da paz. E ali foi crucificado o príncipe da paz. Belém, onde nasceu, Jerusalém, onde ele morreu, berço e túmulo se encontram. E calcula-se que Jesus tenha morrido com a idade de 33 anos, porque nós não temos esse registro. É um cálculo que se faz. Por que estou dizendo isso? Porque o único texto da Escritura, dos Evangelhos, que nos dão uma certa margem sobre a possibilidade de Jesus ter pisado fora da Palestina é aqui no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, quando diz que ele foi para os lados de Tiro e Sidom, porque são duas cidades, e as duas principais cidades da Fenícia, onde hoje é o atual Líbano. Geralmente Tiro e Sidom são duas cidades citadas juntas, possivelmente pela proximidade uma da outra e porque eram duas principais cidades daquele país. E era uma região fronteiriça, limítrofe com a Terra Santa. E Mateus diz que o Senhor Jesus foi para os lados de Tiro e Sidom, e o Evangelho de Marcos diz para as terras de Tiro e Sidom. De fato, não é muito claro que Jesus tinha deixado a Palestina, e há um debate muito grande entre os exegetas, entre os estudiosos da Bíblia, se de fato ele adentrou ou não, baseado no Evangelho capítulo 15, a partir do versículo 21, quando diz que ele foi para os lados de Tiro e Sidom. Há uma grande força nesse texto para pensarmos que Jesus se encontrou com essa mulher nas cercanias da Terra Santa, nas adjacências, na parte limítrofe, na circunvizinhança, porque o versículo 22 diz que eis uma mulher que viera daquelas regiões. Não dá a impressão que Jesus se encontrou com essa mulher nos limites da Terra Santa. Além do mais, no Evangelho aqui de Mateus capítulo 10, quando Jesus foi a regimentar os seus apóstolos, uma das ordens que Jesus dá aos seus apóstolos é que eles fossem evangelizar e falar do reino, falar da vinda do Messias que ali estava, mas ele deu uma ordem para que não fosse aos gentios, mas que eles buscassem as ovelhinhas perdidas da casa de Israel. Então é possível que ele tenha ficado ali nos limites da Terra Santa, né? Mas se Jesus ultrapassou ou não as fronteiras, fica aí um ponto de interrogação. Agora, por que Jesus foi a um lugar tão distante? Na geografia da Terra Santa, a pergunta que nós fazemos é o seguinte: por que é que Jesus foi a um lugar tão distante assim? E os biblicistas, eles olham para esse texto a partir do capítulo 14 de Mateus. No capítulo 14 de Mateus você tem a morte daquele que era aparentado de nosso Senhor Jesus, que é a morte de João Batista. E os estudiosos pensam que talvez isso tenha influenciado o coração dos discípulos de Jesus, tenha entristecido o próprio coração do Senhor Jesus Cristo, uma vez que o Evangelho de Mateus começa, e logo no versículo 4, com João preso, e quando chega no versículo 14, João tinha sido morto. Então é possível que Jesus, querendo se resguardar daquele momento social, político, perigoso, tivesse não só resguardado a si mesmo, mas preservado os seus discípulos
indo para uma região muito distante, para os lados de Tiro e Sidom, quase um outro país. Esse pensamento é possível porque as pessoas sabiam onde Jesus morava. Eu mostrei para os irmãos que no final da sua vida, possivelmente com 33 anos de idade, quando ele morre, coloca uma placa dizendo Jesus de Nazaré. Ele passou 30 anos da sua vida lá. E também os fariseus e escribas sabiam onde Jesus morava, porque o versículo 15, ou melhor, desculpa, o capítulo 15 começa dizendo que vieram de Jerusalém a Jesus. Quem? Os fariseus e os escribas. Então é possível que o Senhor Jesus tenha regimentado os seus discípulos ali e ido a uma parte mais distante, mais limítrofe da Terra Santa, por causa desse contexto social político danoso, perigoso, desastroso, né? Quando você lê o Evangelho de Marcos nesse mesmo assunto, sabe o que Marcos diz? Que Jesus foi para os lados de Tiro e Sidom porque ele não queria que ninguém soubesse. Está lá no capítulo 7. E por que Jesus não queria que ninguém soubesse? Pode ser que o contexto, o capítulo 14, explique porque Jesus foi com seus discípulos a um lugar tão distante. O fato é que quando os opositores do cristianismo souberam desse fato, muitos destilaram veneno contra o cristianismo, dizendo que Jesus correu de Herodes, que Jesus ficou com medo de Herodes, que ele temeu uma confrontação. E um grande escritor romano da época de Marco Aurélio chegou a escrever, seu nome era Celso, chegou a escrever que Jesus foi e fugiu de covardia. Agora, se nós atentarmos para o Evangelho, a gente vai perceber por que Jesus foi. Todas as vezes que Jesus percebeu uma conspiração de morte, no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, é um exemplo. Nos versículos 14 e 15, percebendo ameaças de morte, o Senhor Jesus pega seus discípulos e vai para outro canto. Mas ele estaria fugindo de medo, por temor, por covardia? De maneira alguma. Basta uma leitura pelos evangelhos para perceber que todas as vezes que Jesus pressentiu um momento de perigo e ele foi para outro canto, ele dizia aos seus discípulos: ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Por que ele não fugiu na última semana da sua crucificação? Por que ele não fugiu dos sacerdotes? Por que ele não fugiu do sinédrio? Por que ele não fugiu de diante de Pôncio Pilato, governador romano? Porque antes de ir para Jerusalém, ele disse aos seus discípulos: é chegada a minha hora. Chegada a minha hora. Tanto é verdade que na última semana de vida terrena de nosso Senhor Jesus Cristo, quando os guardas chegam para prender Jesus, Pedro pega de uma espada e corta a orelha de um soldado. Eu já disse a teoria do que eu acho disso, irmãos? Não. Eu tenho a impressão que Pedro queria acertar a cabeça dos soldados, mas como ele era ruim de mira, ele acertou a orelha. O que é que Jesus falou para Pedro naquele momento? Isso está registrado em Mateus capítulo 26, versículo 53. Jesus fala, eu vou trocar em minutos aqui: o que você está fazendo, Pedro? Se eu quisesse isso, eu rogaria o Pai, ele mandaria um exército de anjos. Então Jesus, por que ele disse isso? Porque era chegada a minha hora. Então,
ele, no capítulo 15, certamente ele foi para os lados de Tiro e Sidom, para um lugar tão distante, por causa do clima tenso da Palestina naqueles dias. Uma outra pergunta, nós estamos examinando esse texto, e eu quero levar os irmãos para dentro desse texto. Outra pergunta que eu faço é o seguinte: qual é o segredo dessa jornada até Tiro e Sidom? Isso é uma coisa interessante. Alguns calculam de onde Jesus estava até Tiro e Sidom dá em torno de umas 50 milhas. Eu esqueci de fazer as contas de quanto dá isso em quilômetros. Não sei. Fazer umas continhas aqui. Sei, uns 80 quilômetros, 100 quilômetros. Segundo alguns historiadores, ele foi inclusive por estradas montanhosas. E o que as pessoas, os biblicistas, os estudiosos de Bíblias, olhando para esse texto, eles notam? 50 milhas com os seus discípulos, 70, 80, 100 quilômetros, não sei. Em toda essa jornada não há sequer registro de uma cura. Não há registro da pregação, da mensagem, dos ensinos de Jesus. Mas qual é o segredo de Jesus ter ido para os lados de Tiro e Sidom? Há um propósito diante do olhar de Deus. Porque tudo na vida tem um propósito diante do soberano Senhor. Ele foi lá para ministrar a um coração amargurado. Como um dia ele veio até você e até mim. Ele foi lá para restaurar uma família quebrantada. Ele foi para curar uma alma. Mas ainda fazendo perguntas para esse texto, eu digo para os irmãos o seguinte: como é que se deu esse encontro? Como é que se deu o encontro de Jesus com essa mulher, com os discípulos e tudo mais? Porque o mesmo texto, em Marcos, capítulo 7, versículo 24, diz que Jesus foi para os lados de Tiro e Sidom, porque ele não queria que ninguém soubesse. Como é que essa mulher ficou sabendo? Aliás, Marcos diz que ele não pôde ocultar-se por causa dessa mulher. Mateus ainda diz que uma mulher que viera daquelas regiões, como é que ela encontrou Jesus? Como é que ela sabia de Jesus? Verdade, nós não sabemos. O texto não é muito claro. Marcos 7,25 vai dizer o seguinte: que tendo ouvido a respeito de Jesus. Mas quando ela ouviu? Naquele momento, antes, enfim, ela ficou sabendo que Jesus estava ali. Aliás, a fama de Jesus correu todas as partes quando ele começou a fazer grandes sinais sobre a vida das pessoas e curando não só o corpo, como a alma das pessoas. Isso correu para todos os cantos. E o que ela diz para Jesus? Filho de Davi. Como é que ela sabia? Ela que vem do Líbano. Como é que ela sabia que Jesus era filho de Davi? E aqui, meus irmãos, a gente tem dois caminhos para essa explicação. Primeiro, que os judeus, por toda parte que eles moravam, eles falavam da esperança do Messias. E é possível que ela tivesse ouvido falar que os judeus esperavam o Messias, aquele que haveria de salvar o seu povo, aquele que haveria de trazer salvação nas suas asas, que é um dito profético. Por outro lado, quando Jesus inicia o seu ministério, Evangelho de Mateus, logo no capítulo 4, diz que a sua fama chegou até a Síria, que é encostado ali. Por isso ela é chamada de Ciro Finícia. Então pode ser que ela ouviu falar do filho de Davi pela tradição judaica e ao mesmo tempo a fama de Jesus que corria toda a Palestina. É possível. Qual era o problema dessa mulher? Ela disse para Jesus: minha filha tem um problema espiritual. Meus irmãos, eu realmente tenho muita dificuldade de compreender
essas questões espirituais no mundo pós-moderno, no mundo de hoje. Acho que é uma encenação muito grande dessas coisas que passam na televisão. Tem mais a ver com questões mentais e psicológicas do que realmente questões espirituais. Mas eu não descarto a possibilidade de que existem questões espirituais negativas sobre o mundo. E que toda pessoa que tem um coração vazio, que não tem Cristo sentado dentro do seu coração, reinando no seu coração, ela está susceptível às forças negativas. Há quem não acredite nisso. A Bíblia não descarta essa possibilidade. Aliás, ela dá exemplos a respeito dessa realidade espiritual negativa. Mas a minha preocupação não é essa, porque eu tenho Cristo. Você também tem Cristo. E é maior aquele que está em você, que está em mim, do que aquele que está no mundo. Estamos guardados pelo Espírito Santo, nenhum mal pode chegar na nossa tenda. Mas essa mulher não. É uma mulher estrangeira. Agora eu queria pensar aqui ainda e levar os irmãos a alguns detalhes desse texto. Aonde que ela se encontra com Jesus? No supermercado? Na farmácia? Na fila do INSS? Na padaria? Do BD? Não. Aliás, Marcos capítulo 7 vai dizer que ele estava numa casa, depois de 50 milhas caminhando, caminhando. Em algum lugar Jesus tinha que repousar. O texto não diz se era a casa de algum discípulo, não fala. Se era uma hospedaria, o texto não diz. Mas Marcos diz que ele estava numa casa. E se ele estava numa casa, então aquela mulher descobriu onde Jesus estava. E foi em frente dessa casa. E começou a clamar na frente daquela casa. E pedindo misericórdia para a sua vida. E era o clamor e o grito de uma mãe desesperada. Enquanto Jesus permanecia dentro da casa. É possível essa leitura. Se juntarmos o texto de Marcos e Mateus. E o que é que acontece? O texto diz que Jesus não disse nenhuma palavra. Se olharmos para Marcos, dá a impressão que a mulher está na frente da casa clamando e Jesus está em silêncio, ouvindo, silêncio. Porque o versículo 23 aqui diz que ele, porém, não lhe respondeu palavra. E o que há de gente, pessoas, escritores que resolvem escrever sobre o silêncio de Jesus, né? Mas eu quero dizer para os irmãos que algum motivo, algum objetivo Jesus tinha. Quantas vezes nós oramos, Deus nos atende imediatamente. Outras vezes Ele diz assim, não, eu não vou te dar o que você está pedindo. E outras tantas vezes Ele deixa a gente esperando. Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor. E Ele se entregou. Então há o silêncio de Deus e o silêncio de Jesus. Mas tem uma questão cultural que já ajuda-nos a entender o texto. Jesus a princípio agiu como um judeu agiria perante aquele que não é judeu. Lembre-se que essa mulher era estrangeira. E o judeu não conversava com o não judeu. Você tem provas bíblicas e provas extra-bíblicas do confronto cultural de um judeu com um não judeu. Um exemplo disso foi quando Jesus no poço, lá em Samaria, disse para a mulher, dá-me de beber, e ela ficou completamente desbaratinada. Como pode, sendo do judeu, pedir água a mim, sou mulher samaritana? E olha que Samaria é dentro da Palestina. Agora essa mulher é estrangeira. Então era comum o judeu não responder. E ele guardou silêncio. Quem era essa mulher? O texto diz, e aí Marcos vai dizer que ela era Sírio-Fenícia, porque a cidade de Tiro e Sidom fica na Fenícia.
ao Líbano. Ou seja, era um povo pagão. Uma maneira de descrever os pagãos era usando um termo pejorativo: são cananeus. Quem eram os cananeus? Eram aqueles povos da cultura antiga, que eram pagãos, idólatras, que adoravam Baal, que adoravam Astarte, uma deusa pagã. E certamente essa deusa já não falava mais ao seu coração, porque ela estava atrás do Filho de Deus, do Filho de Davi. Em circunstâncias original, meus irmãos, o olho de um judeu, ele vê aquele que não é judeu como uma raça até mesmo odiada, como uma persona não grata. Essa é uma mulher cananeia, ela é idólatra, ela é pagã. E Mateus, que está escrevendo aos judeus, ele faz questão de mostrar isso. Ela é cananeia, ela é idólatra, é pagã. Os cananeus, lá no Antigo Testamento, foram inimigos hereditários do povo de Deus. Eles foram expulsos da terra. Deus falou assim: expulsem esse pessoal da terra, porque a terra é de vocês. Então era um termo muito pejorativo. Marcos vai dizer que essa mulher era grega, mas não grega no sentido da língua, do idioma, do dialeto, mas grega no sentido da cultura pagã, porque a cultura grega, desde Alexandre o Grande, permeou, semeou o mundo estava cheio dessa cultura grega, dessa cultura pagã. E o judeu divide o mundo da seguinte maneira: judeu e grego. Paulo diz isso nas suas cartas. Tanto é que ele diz: agora diante de Deus não há homem, mulher nem judeu, é grego. O que significa o grego? Um gentil, qualquer outra pessoa, um pagão, um idólatra. Então havia aqui, nesse contexto, uma fronteira cultural religiosa muito grande, muito grande. Tanto é que quando ela se lança aos pés de Jesus, vocês podem imaginar o que isso não significa. Os irmãos terem uma ideia, no templo de Jerusalém havia um lugar que só ficavam os homens, era o pátio dos israelitas. Havia uma outra parte que ficavam as mulheres, as judias, as mulheres, e o terceiro pátio maior, onde ficavam os animais, os cambistas, era chamado de pátio dos gentios, dos gregos. Qualquer um lá pode ficar. Em frente ao templo de Jerusalém, aliás, foi descoberta pela arqueologia uma placa escrita em idioma grego, para que os gentios pudessem ler. Era proibido entrar um gentil dentro do templo de Jerusalém sob pena de morte. Aliás, essa placa em mármore está no Museu da Turquia. Então era muito rigoroso e era muito forte essa fronteira cultural religiosa. Agora olha o versículo 23. Ele não respondeu nada, certo? E os seus discípulos, o que é que fala? Senhor, despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E há quem imagine essa cena da seguinte maneira: os discípulos saíram de casa e Jesus permaneceu. Acho que eles foram comprar alguma coisa, algum alimento. E dá a impressão de que quando eles chegam, eles dizem: Senhor, essa mulher veio gritando atrás de nós, está desesperada, está clamando. Pode ser essa leitura. Pode ser que Jesus saiu junto com os seus discípulos, mas essa primeira leitura é, pelos estudiosos, bem mais escolhida, né? Agora, quando eles retornam, se nós pensarmos como Marcos, que ele está numa casa, e eles saíram e retornaram, e chegam para Jesus: Senhor, manda essa mulher embora, está gritando, ela veio gritando atrás de nós. A expressão significa, na verdade, o quê? Ou eles disseram para Jesus: Senhor, despede-a, como se diz, faz o que ela está querendo, e ela vai embora. Coitada, é uma mãe. Pode ser isso, mas pode ser também: Senhor, manda essa mulher embora, porque vão descobrir que nós estamos em Tiro e Sidom. Andamos 50 milhas e essa mulher vai nos descobrir, fazer descubra. Enfim, está
Aí o texto pode ser uma das duas coisas. E Jesus disse para os discípulos o seguinte: de fato, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha a resposta que Jesus dá. Porque, de fato, o Messias foi prometido ao povo judeu. O Messias é o cumprimento da profecia para os judeus. O seu ministério foi confinado todo dentro da Palestina, inteiramente aos filhos de Israel. A resposta de Jesus se fundamenta numa visão totalmente tradicional da época, cultural. Ele havia dito no capítulo 10 aos seus apóstolos: vocês vão, mas não vão até os gentios. De preferência, busquem as ovelhinhas perdidas da casa de Israel. Agora, meus irmãos, a gente sabe que depois da cruz, da morte e da ressurreição de Cristo, como diz Paulo aos Efésios, essa separação que havia culturalmente foi destruída. E antes de subir ao céu, Jesus disse o seguinte aos seus discípulos: façam discípulos de todas as culturas, de todas as nações, de todas as raças, só depois da crucificação. Então aqui ele está dentro de um sistema cultural muito rígido, muito forte. Mas o versículo 25 diz que ela, porém, veio e o adorou. E aí você tem dois caminhos: ou ela invadiu a casa no que Jesus estava, e é possível isso, ou em algum momento Jesus sai com os seus discípulos e ela se lança aos seus pés. De qualquer modo, seja essa cena ou aquela, nós não sabemos, ela quebra todas as barreiras sociais e culturais. Mas quando ela chega aos pés de Jesus, Jesus diz: você sabe que não é bom tomar o pão dos filhos. De quem Jesus está falando? Dos judeus. O Messias foi prometido aos judeus. E não é bom pegar o pão dos filhos para lançar os cachorrinhos. O que Jesus fez? Jesus nesse momento agiu da mesma maneira que os judeus consideravam os gentios cães. Os rabinos chamavam outras raças que não fossem a sua própria de cães. E o que Jesus disse não tinha nada de desconhecido para aquela mulher, não foi nenhuma surpresa. E nem para ela, nem para ninguém. Porque culturalmente era essa ação no mundo antigo, diante da fronteira cultural que havia naqueles dias. Então foi uma conduta tipicamente de 10 anos, e assim agiria um judeu em relação aos outros povos. Há uma história no Talmud. O Talmud é um comentário rabínico, que diz o seguinte: diz que uma vez houve uma fome sobre a terra, e foi dado a um rabino alimento, e a ordem que foi dada para ele é o seguinte: você vai dar pão apenas para aqueles que conhecem a Torá, a lei, os mandamentos de Deus. E diz no Talmud que chegou um homem à porta daquele rabino e pediu pão. E o rabino disse o seguinte: mas você conhece a lei? E aquele homem responde: não, não conheço, mas me trata como você trata os cães. Isso é um exemplo de como era a barreira cultural social. E diz que no Talmud, que o rabino deu, então, ficou comovido com a história, deu pão, deu alimento. Marcos capítulo 7 diz o seguinte: Jesus fala: deixa primeiro que se fartem os filhos, né? Privilégio dos judeus em termos do Messias. A bênção é fornecida primeiro a eles. E o que essa mulher faz? Ela se humilha, dizendo: eu sei que eu não sou uma judia, eu sei que eu não estou, digamos entre aspas, nos planos, eu sei que eu não sou digna, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Ou seja, em outras palavras, né, versículo 27, ela se derrama em seu coração, ela se humilha,
Ela crê no poder, não mais de Baal nos antigos deuses, mas ela crê no poder de Jesus. E isso alegrou o coração de nosso Senhor. Tanto é que em Marcos 7, Jesus fala: pode ir embora, a tua filha já está liberta. Então, esse texto tem a ver com a questão cultural, com a barreira cultural que havia naquele tempo. E Jesus ajuda da mesma maneira que qualquer judeu agiria. Mas tem duas coisas que eu quero salientar, que é importante para a nossa vida. Duas coisas, apenas duas. Primeira, essa oração que essa mulher fez, uma oração mais curta. Você, quando vai orar, você fala tanta coisa para Deus, não fala? Faz um rosário de oração, pede tanta coisa. Quantas palavras ela usou na oração? Ela só disse o seguinte: tem compaixão de mim, tem misericórdia, me ajuda, tem compaixão de mim, ajuda, tem misericórdia. Só isso ela pediu para Deus. Meus irmãos, aqui está a chave da nossa espiritualidade. Quando a alma se derrama perante Deus, ela é abençoada, ela é agraciada. Jesus libertou aquela mulher, aquela família, especificamente aquela filha, de forças negativas. É isso que tem afetado muitas famílias que têm o coração muitas vezes vazio. E Jesus tem domínio e controle sobre todas as coisas. Ele tanto pode silenciar-se, como ele fez aqui nesse texto, mas como ele também pode atender na sua graça. E essa é a segunda coisa que eu vou salientar: é graça. Tanto ele pode permitir uma situação, como pode removê-la. Ela só fez uma oração, e a oração mais curta: tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. É isso que ela disse para aquele que é o Filho de Deus. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é a graça. O que é muito comum algumas pessoas acharem que essa mulher tem mais coração que Jesus. Tenho certeza que você já leu esse texto. Porque você olha para esse texto e fala assim: meu Senhor, olha essa mulher, coitadinha dessa mulher, olha a situação dela. O Senhor parece insensível. Acha mesmo que ela merece alguma coisa? Acha mesmo que você merece alguma coisa? Acha que eu mereço? Ninguém na face da terra merece nada de Jesus. E isso é graça que ele fez. Isso é graça. Ele foi para os lados de Tiro e Sidom, e ele agraciou uma mulher que se rendeu aos seus pés, uma pequena oração: ajuda-me, socorre-me, e mais nada. Então esse texto é muito mais a respeito da graça do que achar que Jesus é insensível, do que achar que essa mulher tem mais coração do que o coração de Jesus. Não, isso é um erro crasso, grosseiro, porque diante da natureza humana nós não merecemos nada, absolutamente nada de Deus. E se Ele um dia estendeu as mãos sobre você e sobre mim, foi por causa da sua graciosidade, da sua misericórdia, realmente. Jesus elogia a espiritualidade daquela mulher, porque ela não é mais. Ela se apresenta como filho de Deus. Ela crê no poder de Jesus. Ela não está ligada à sua antiga religiosidade, que era obscura, que era tenebrosa. É assim que temos que fazer. Temos que deixar antigas crendices e servir unicamente a Jesus. Não dá para servir a Jesus e acreditando que se passar debaixo da escada dá azar. Dependendo da escada dá azar mesmo. Pode cair alguma coisa. Não podemos servir a Jesus com medo de assombração. Já viu? Não? Tem gente que tem, né? Podemos servir a Jesus achando que uma ferradura, o pé do coelho vai ter um poder sobre a minha vida. De maneira. Tem que deixar tudo isso, como essa mulher fez,
A única oração que ela fez: tem misericórdia de mim. Misericórdia, córdia é coração. Jesus olha para a miséria do nosso coração. E Ele é realmente um Deus de graça. Então Jesus elogia a espiritualidade dessa mulher, que soube enfrentar as barreiras e não desistiu, que perseverou, resistiu e se humilhou perante Jesus. Porém, o mais notável de tudo isso é a graça. É a graça que vai além das fronteiras. É a graça que transborda para além dos limites. É a graça que chega a lugares inimagináveis, para os lados de Tiro e Sidom. Da mesma maneira, essa graça um dia chegou. Chegou na minha cidade, chegou na minha rua, chegou na minha casa, chegou na minha família. Da mesma maneira que esse Evangelho atravessou a terra da Palestina e foi para o Oriente, para o Ocidente, do Ocidente América, América do Norte, América Central, América do Sul. Da América do Sul, Brasil, especificamente do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Claro. Isso é graça. Então era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. A explicação desse texto, do encontro de Jesus com essa mulher. A oração mais curta, mas acima de Deus, a maior graça, que foi Cristo na vida daquela mulher. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Amém?